Hoje nós vamos falar de mais um ofício de Jesus, chamado o ofício real. Nós vamos falar sobre Jesus ser o rei, ser o nosso rei. Na qualidade de segunda pessoa da Santa Trindade, o Filho Eterno, Cristo naturalmente domina junto de Deus sobre todas as suas criaturas. Seu trono está estabelecido nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Esta realeza difere da realeza mediatária de Cristo, que é uma realeza outorgada e econômica, exercida por Cristo, não meramente em sua natureza divina, mas como o Deus homem. Essa última não é uma realeza que pertence a Cristo por direito original, mas sim uma realeza na qual ele foi investido. Ela não pertence a uma nova esfera que ainda estivesse fora do seu domínio como Filho de Deus, pois tal esfera não se pode encontrar em parte alguma. É antes, para dizê-lo com as palavras certas, a sua realeza originária, revestida de forma, com uma nova aparência, administrada para um novo fim. Em geral, podemos definir a realeza de Cristo como seu poder oficial de governar todas as coisas do céu e da terra para a glória de Deus e para a execução do seu propósito de salvação. Todavia, podemos distinguir entre um reino de graça e um reino de poder. O que nós vamos ver hoje aqui? Nós vamos ver que Jesus é um rei, que reina na graça e que reina em poder. São dois reinados específicos: o reinado espiritual de Cristo e o reinado sobre o universo. Vamos começar falando sobre o reinado espiritual. Mas antes de falar sobre o reinado espiritual, abre sua Bíblia em Salmo 103, versículo 19. Versículo 19. Salmos, número 103, versículo 19. Ele diz assim: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Como foi esse preparo sobre o estudo? Ele reina sobre tudo e sobre todos, no céu e na terra. E é isso que vou estar explanando aqui hoje. O reinado espiritual. Primeiro, a natureza desse reinado. O reinado espiritual de Cristo é o seu governo real sobre o reino da graça, isto é, sobre o seu povo, a sua igreja. É um reinado espiritual porque se relaciona com uma esfera espiritual, governo mediatário estabelecido nos corações e nas vidas dos crentes. É espiritual porque leva direta e imediatamente a um fim espiritual, a salvação do seu povo. E, finalmente, é espiritual porque administrado não pela força ou por meios externos, mas pela palavra e pelo Espírito. Porque é o Espírito de verdade, de sabedoria, de justiça e santidade, de graça e misericórdia. Esse reinado se revela na reunião da igreja e em seu governo, proteção e perfeição. Vamos ver alguns versículos na Bíblia onde nos esclarece, nos prova tais palavras. Fabiana, lê pra gente Salmo 2, versículo 6.
Gabriel, Salmo 45, 6 e 7. Wellington, Hebreus 1, 8 e 9. Tamires, Isaías 9, 6 e 7. 2, 6. Não terei medo de dizer as pessoas que se fizeram contra mim ao meu redor. É 6? Acho que 3. 2 é o Salmo 2, versículo 6. Eu, porém, vos o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Nome do rei. Pode ler, Gabriel. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O centro do teu reino é um centro de equidade. Tu amas a retidão e odeias a impiedade. Enquanto Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mas mais do que a teus companheiros. Mas no fim diz, ó Deus, teu trono subiste pelos séculos dos séculos. Século de equidade é o século do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de graça, mais do que a teus companheiros. Viu? Esse complementa o salmo que o Gabriel leu, falando exatamente de Jesus. 9, 6 e 7. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o domínio se fez, virá e está sobre o seu ombro, e será chamado pelo nome maravilhoso, Conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz, da abundância, domínio, príncipe e da paz não haverá fim, sobre os tronos de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer firmemente e para amparar por meio do juízo, por meio da justiça, desde agora e por tempo indefinido. O próprio zelo de Jeová dos exércitos fará isso. Amém. Todos eles falam do reinado de Jesus, esse reinado espiritual. A natureza espiritual desse reinado é indicada pelo fato, entre outros, de que Cristo é repetidamente chamado cabeça da igreja. Para isso, nós vamos ver comprovado. Fabiana, vê se você consegue achar Efésios, capítulo 1, versículo 22. Efésios. Gabriel, Efésios também 4:15. Wellington, Efésios 5:23. Tamires, Colossenses 1:18. 23. Um 18. 5:23 do Wellington, 4:15 do Gabriel, 1:22 do Fabiano. Efésios, no Novo Testamento. Um 22. Pode ler. Ele sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas, e constituiu como cabeça da igreja. Cabeça da igreja. Gabriel. Mas de seguir a verdade em amor, pensando segundo aquilo que é o caminho.
essa palavra, esse vocábulo cabeça, tem um sentido que é aplicado a Cristo e, em alguns casos, praticamente equivalente a rei, como cabeça no sentido figurado, alguém revestido de autoridade. É assim que, como fala aqui, o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja nesse sentido, de autoridade. Wellington, 1 Coríntios 11:3. Também veio para mim, Efésios 5:23. Coríntios 11:3, Efésios 5:23. Depois, Fabiana, você pode deixar aberto aí Efésios 4:15 e Gabriel, Colossenses 1:18. 11:3. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Porque o marido é a cabeça de sua esposa, assim como também Cristo é a cabeça da congregação, sendo ele salvador deste corpo. A cabeça como autoridade. Agora vamos ver o sentido literal. Efésios 4:15. Seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça Cristo. E Colossenses 2:19. E não se mantendo unida a cabeça da forma do corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Isso aí. Esse é o literal e orgânico. Nunca, exceto em 1 Coríntios 11:3, a palavra é empregada sem implicação dessa concepção. As duas ideias estão muito ligadas. Essa que Jesus é a cabeça e o cabeça. É justamente porque Cristo é a cabeça da igreja que ele a pode governar como rei de maneira orgânica e espiritual. Ele é o nosso rei físico e o nosso rei espiritual. A relação entre esses dois aspectos pode ser demonstrada como o governo de Cristo como cabeça indica a união entre Cristo e o seu corpo, que é a igreja, e mostrando que pertence à esfera do seu ser. A igreja pertence a Cristo, como corpo mesmo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo, literalmente. Igreja é o corpo e Cristo a cabeça. Se tirar a cabeça, já era o resto do corpo. E assim também, se tirar o corpo, para que vai servir a cabeça? O seu reinado indica que ele está revestido de autoridade e pertence a essa esfera. O governo de Cristo como cabeça é subserviente que a sua realeza, quer dizer, ele está ainda servindo a outro, ele segue ordens ainda de outro, como nós vimos em um desses versículos, Cristo é a cabeça da igreja, como Deus é a cabeça de Cristo. Não foi isso que nós lemos?
subserviente condiz isso. O Espírito que Cristo, como cabeça da igreja, lhe comunica, é também o meio pelo qual ele exerce o seu poder real na igreja sobre ela. Isso equivale a dizer que ele não é governante autorizado da igreja, que os oficiais da igreja não o representam no governo da igreja. Eles não somente se recusam a admitir que ele é o rei da igreja, mas também negam inteiramente o seu reinado atual, exceto talvez como um reinado de direito, um reinado que pertence por direito, mas que ainda não se tornou efetivo. Mas, ao mesmo tempo, sua prática é melhor que a teoria, pois na vida prática reconhecem deveras, sem lógica, a autoridade de Jesus Cristo. Tem pessoas, algumas seitas, que falam isso, que Jesus é rei, mas ele ainda não governa, ainda vai governar. E outras que falam que ele já governou, ou que ele já está governando e não mais governará. É um reino foi especificado. Segunda parte, o reino abrangido pela realeza de Cristo. Esse reino tem as seguintes características. Ele é baseado na obra da redenção. O reino da graça não se originou na obra criadora de Deus, mas, como o nome indica, em sua graça redentora. Ninguém é cidadão deste reino em virtude da sua humanidade. Unicamente os redimidos têm essa honra e privilégio. Cristo pagou o resgate pelos seus, e por seu Espírito aplica a ele os méritos do seu sacrifício perfeito. Consequentemente, ele agora lhe pertence e o reconhecem como seu Senhor e Rei. Explica isso. Só quem faz parte do reino da graça são aqueles por quem Jesus morreu. Semana passada a gente aprendeu um pouquinho disso, não foi? Jesus ora por aqueles que o recebem como Salvador, continuamente. E por aqueles que ele já elegeu que é dele. Aqueles que estão fora da graça, mas ele ainda os quer, por isso ele continua orando por eles. E nisso também é o reinado. Ele reina para esses, para os que o aceitaram como único e verdadeiro Salvador, e para aqueles que, por uma coisa ou outra, estão fora da graça. Ele é o rei deles. Somente nós temos esse privilégio, essa honra de ter Jesus como rei. É um reino espiritual. Na dispensação do Velho Testamento, esse reino se projetava fracamente no reino teocrático de Israel. Mesmo na velha dispensação, a realidade desse reino se achava somente na vida interior dos crentes. O reino nacional de Israel, no qual Deus era rei, legislador e juiz, e o rei terreno era apenas o vice-regente de Jeová, designado para executar os seus juízos, e era apenas um símbolo, uma sombra e tipo da gloriosa realidade, especialmente como estava destinada a se manifestar nos dias do Novo Testamento. Com a vinda da nova dispensação, todas as sombras do Velho Testamento se desvaneceram, e com elas também o reino teocrático. Do seio de Israel, a realidade espiritual do reino surgiu, assumiu existência independente da teocracia do Velho Testamento. Daí, o caráter espiritual do reino expõe-se mais claramente no Novo Testamento. Denomina reino de Deus ou reino dos céus. Cristo é o rei mediatário. Antes, no Velho Testamento, Deus era o governador, era ele que era o rei. Até que o povo pediu para que pudessem eles mesmos estar escolhendo o seu rei. E Deus deixou isso acontecer.
eles faziam ainda a vontade de Deus. E veio no Novo Testamento mostrando que o reino de Deus, o reino dos céus, tinha vindo. E Cristo é o rei, esse rei mediatário, esse rei intercessor, intermediário entre nós. A natureza espiritual do reino é exposta de diversas maneiras. Negativamente, é indicado com clareza que o reino não é um reino externo e natural dos judeus. Vamos ver que não é um reino natural dos judeus. Mateus 8, 11 e 12, Fabiana. Lucas 17, 21, Wellington. Gabriel João 18, 36. Tamires Mateus 21, 43. Mateus 8, 11 e 12. Mas eu gosto de que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se à mesa com Abraão e Ezequiel, e Jacó no meio das terras. Os filhos do rei serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá tanta errante de ideias. 17, 21. Nem dirão, eu aqui ou eu ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Perdi de novo? João 18, 36. Tamires Mateus 21, 43. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos teriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. É por isso que vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produz os seus frutos. A prova de que o reino de Deus não era especificamente para os judeus. O reino de Jesus, o reinado de Jesus não foi especificamente para os judeus, não era um reino natural dos judeus. Aprendendo, e isso é negativamente, e positivamente aprendemos que só se pode entrar nesse reino pela regeneração. Quer ver? Gabriel, você já está em João? Lê para a gente, João capítulo 3, versículo 3 e o 5. Vai tomar de Marcos, capítulo 4, 26 ao 29. Pode ler. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a regeneração. Em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o novo nascimento. Jesus falando na madrugada com esse Senhor sobre nascer de novo, sobre a regeneração. Só se pode entrar nesse reino pela regeneração. E que esse reino é como uma semente lançada na terra. Marcos. E dizia: o reino de Deus é assim, como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, metei-lhe logo a foice, porque está chegado a ser.
mostrando que o reino é como uma semente lançada na terra. Fabiana. 4:30. Como uma semente de mostarda. Famílias, Mateus 13:33. Gabriel, pode deixar preparado aí Lucas 17:21. Diz-lhes ainda outra ilustração: o reino dos céus é semelhante ao fermento que certa mulher tomou e escondeu em 3 grandes medidas de farinha, até que a massa inteira ficou levedada. E isso está no coração das pessoas. Lucas 17:21. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nos nossos corações. Romanos 14:17. Novo Testamento, depois de Atos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Exatamente. Esse é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E não é deste mundo, mas é um reino caracterizado pela verdade. Quem consegue aí achar primeiro? João 18:36 e 37. Quem achar pode ler. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois Pilatos, logo tu és rei? Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho de verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Esse reino não é desse mundo. É um reino caracterizado pela verdade. E digo mais, os cidadãos desse reino são descritos como humildes de espírito, mansos, misericordiosos, pacificadores, limpos de coração e como os que têm fome e sede de justiça. A natureza espiritual desse reino é salientada contra todos os que negam a realidade presente do reino mediatário de Deus e sustentam que ele tomará a forma de uma teocracia restabelecida por ocasião do retorno de Jesus Cristo. Jesus já reina. Ele já reina. E reina para nós, tanto física quanto espiritualmente. Todo e qualquer esforço humano é incapaz de estabelecer o governo de Deus num único homem que seja, e de levar algum homem ao reconhecimento desse governo. Na medida em que Deus estabelece o seu governo nos corações dos pecadores, Ele mesmo cria uma esfera na qual exerce o seu governo e a qual dispensa os maiores privilégios e as bênçãos mais seletas. Ainda na proporção em que o homem se ajusta ao governo de Deus e obedece às leis do reino, uma nova condição das coisas resultará naturalmente. De fato, se todos os que agora são cidadãos do reino obedecessem de verdade às suas leis em todos os domínios da vida,
o mundo ficaria tão diferente que dificilmente seria reconhecido. Em vista de tudo que foi dito, não causa surpresa que a expressão reino de Deus seja empregada em vários sentidos na Escritura, como, por exemplo, para denotar o reinado de Deus ou do Messias. Mateus 6:10. Pode ser você. Mateus 6:10, Fabiana. Vê Mateus 7:21. Tamires, Mateus 13:44-45. Gabriel, Lucas 14, do 16 até o 24. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa é para mostrar por onde se estende o reinado do Messias, de Deus e do Messias. Mateus 7:21. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. É isso aí. Sim. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que certo homem achou e escondeu, e na sua alegria vai e vende todas as coisas que tem, e compra aquele campo. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um comerciante viajante que busca pérolas excelentes. Isso demonstra a totalidade das bênçãos e privilégios que fluem do reinado de Deus ou de Cristo. Mateus 13. Foi que você leu já, né? Lucas 14, do 16 ao 24. Jesus respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. Na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir ver. Rogo-te que me deis por excusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-lo. Rogo-te que me deis por excusado. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, e traz aqui os corpos e aleijados, os servos e os donos. Disse o servo: Senhor, está bem de não mandar, mas ainda há lugar. Então disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e força-os a entrar, para que a minha casa se enche. E vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. É isso aí, são as condições, a condição de coisas que mostram o auge triunfal do reino de Deus em Cristo. Ele foi enviado aos judeus que o rejeitaram, como esses convidados rejeitaram, e Deus fez esse alargamento, vamos dizer assim, do reino. Jesus é para todos aqueles que o aceitam como Salvador, que o têm como Salvador, que o tem como Rei. A partir do momento que você se entrega para Cristo, você está falando que é servo dele. Você deixa de ser escravo do diabo para ser o servo de Jesus. E foi assim que Deus encheu o reino, com a gente que estava jogado por aí. É um reino presente e futuro. É uma realidade espiritual presente e sempre em desenvolvimento nos corações e nas vidas dos homens. E como tal, exerce influência numa esfera cada vez mais ampla. Jesus e os apóstolos se referem claramente ao reino como já presente no tempo deles. Você está em Mateus ainda, né, Fabiana? Olha aí para mim, Mateus 12, 28, Gabriel, Lucas 17, 21,
Wellington, Colossenses 1:13. Mas se eu, o Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós por meio de Deus. Pode ler. Nem dirão, eu aqui ou eu ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transformou para o reino do Filho do seu amor. Isso está mostrando, todos esses 3 versículos, mostrando que o reino já estava presente no tempo dos apóstolos. No tempo que Jesus andava com eles e depois que Jesus foi se assentar ao lado de Deus. Essencialmente, o reino futuro consistirá, como o do presente, no governo de Deus estabelecido e reconhecido nos corações dos homens. Mas, por ocasião da gloriosa vinda de Jesus, esse estabelecimento e reconhecimento será aperfeiçoado. As forças ocultas do reino serão reveladas. E o governo espiritual de Cristo verá sua consumação no reinado visível e majestoso. É um erro supor que o reino presente se desenvolverá quase imperceptivelmente até transformar-se no reino do futuro. A Bíblia ensina claramente que o reino futuro será anunciado por grandes mudanças cataclísmicas. Quer dizer, a gente pensa, vou votar em fulano de tal porque as coisas vão melhorar. Sempre assim. Vou votar em tal prefeito, em tal governador, em tal presidente, que as coisas vão melhorar. Mas, e ainda tem pessoas que acham assim, as coisas vão melhorar até chegar no auge, que é o reino de Jesus. Mas é exatamente o contrário, como nós vamos ver agora. Vamos todos ver Mateus capítulo 24. Vamos ler do 21 até o 44. Do versículo 21 até o versículo 44. Eu leio o 21 e os demais poderão estar lendo continuamente até o 44. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém nos disser, eis, aqui está o Cristo, ou ali, não acrediteis. Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, não enganaria para os escolhidos. Eis que eu vou repetir, contanto vós disser, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se juntarão as lágrimas. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão de todo firmamento, e os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os filhos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da riqueza o seguinte ponto, como ilustração, assim que os seus troncos longos se tornarem ternos e brotarem folhas, sabeis que o verão está próximo.
perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. 2 homens estarão então no campo. Um será levado junto, e o outro será abandonado. Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Mas considerei isso: se o pai de família soubesse a que vigilia de noite, havia de vir o ladrão, vigiaria a não deixaria minar em sua casa. Por essa razão, vós também mostrai-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não pensais. Aí. Não vai vir gradativamente. O nosso mundo não vai melhorar gradativamente. O governo não vai melhorar gradativamente. Pelo contrário, vai ser catastrófico. Até a volta de Jesus, até ele voltar para consumar o reinado dele, vai ser catastrófico. Vai ser terremoto, guerra, doença, muita morte, muito desastre natural, muita doença que nunca se ouviu falar, só coisas terríveis. Wellington, olha aí, 1 Tessalonicenses 5, 2 e 3. Gabriel, 2 Pedro 3, 10 e 12. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Pois que quando disseram a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. 2 Pedro 3, do 10 ao 12. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de vencer todas essas coisas, pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus e todos sofrerão, os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos nosso novo céu e nossa terra, nos quais habita a justiça. É isso aí. Nós esperamos novos céus e novas terras. Quer dizer, tudo que a gente conhece vai ser mudado. Nossa esperança é disso. Novo céu e nova terra. E novamente, como o Wellington leu ali, ele vai vir sem anunciar. Ele não vai mandar uma nota para o jornal falando: eu vou chegar daqui a pouco. Ele vai vir num piscar de olhos. Assim como a grávida não sabe o momento de dar à luz, nem o pai sabe a hora que o ladrão vai entrar na sua casa, assim também nós não sabemos a hora que nós vamos encontrar com Jesus. É estritamente relacionado com a igreja, embora não completamente idêntico a ela. A cidadania do reino é coextensiva com o número de membros da igreja invisível. Seu campo de operações é maior que o da igreja, desde que visa ao domínio sobre a vida em todas as suas manifestações. A igreja visível é a organização externa do reino mais importante e a única instituída divinamente. Ao mesmo tempo, é o meio, aí eles colocam aqui uma palavrinha meio difícil, excelência, que significa por excelência, dado por Deus para a propagação do reino de Deus na terra. É bom notar que essa expressão reino de Deus
às vezes é empregado no sentido que torna praticamente equivalente à igreja visível. E apesar de poder se distinguir entre a igreja e o reino, não se deve procurar essa distinção. No Velho Testamento e na sua essência espiritual, constitui uma unidade com a igreja do Novo Testamento. Então, tem algumas horas que vai ser visto em alguns versículos que parece que está falando da igreja na terra como se fosse a igreja no céu, o reino na terra e o reino no céu. Como podemos ver em Atos 7:38, Fabiana pode ver, gente, Atos 7:38, Wellington, Romanos 11, Gálatas 3, do 7 ao 9, Atos, capítulo 7, versículo 38. Isso, capítulo 7, versículo 38. Este é o que esteve entre a congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai. E como nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos las dar. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Israel era a igreja do Velho Testamento. A igreja, nossa fé começou com Abraão obedecendo a Deus. A igreja começou ali. A duração desse reinado. O reinado de Cristo tem duração? O que está escrito que tem. A posição geralmente aceita pela igreja é que Cristo recebeu a sua designação como rei mediatário nas profundezas da eternidade e que começou a agir como tal imediatamente após a queda. Gabriel, vê para mim Provérbios 8, 23, Tamiri, Salmo 2, versículo 6. Provérbios 8, 23 e Salmos 2, versículo 6. Pode ler. Desde a eternidade foi agida, desde o princípio, antes do começo da terra. Mostrando que Jesus é nosso Rei e mediador desde a eternidade. Pode ler 2, 6. Eu exercitei o meu rei em Sião, meu santo monte. Diferente produção. Mais 6. Durante a antiga dispensação, ele levou a cabo a sua obra como rei, em parte por intermédio dos juízes de Israel e em parte por intermédio dos reis. Mas, embora fosse permitido governar como mediador, mesmo antes da sua encarnação, não assumiu pública e formalmente o seu trono, nem inaugurou o seu reino espiritual, antes da sua ascensão e elevação à mão direita de Deus. Era permitido
permitido a ele governar, mesmo antes dele descer, porque ele já era rei, desde antes da gente saber da terra, da existência da terra. Mas ele esperou para poder assumir, inaugurar o seu reino espiritual, depois que foi elevado à mão direita de Deus. Vamos ver Atos 2, do 29 ao 36. Vamos todos abrir Atos 2. Atos capítulo 2, do 29 ao 36. O discurso de Pedro. Varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Senão, pois, ele, profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido, com juramento, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Previu e falou a respeito da ressurreição de Cristo, que ele nem foi abandonado no Hades, nem viu a sua carne a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Porque ele disse, não sempre, e diante de mim, Senhor, esta é a mão direita para que eu não seja inútil. Então é perfeito, espetacular. O meu diferente do perfeito. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Até que eu ponha os teus inimigos como escada para os teus pés. Portanto, saiba com certeza toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem fosse crucificado, Deus do Senhor e Cristo. Mostrando desde a promessa que Deus fez a Davi até a ascensão de Jesus, que Deus o fez Senhor e Cristo. Nós podemos ver também em Filipenses, vamos ver lá em Filipenses capítulo 2, do 5 até o 11, um pouquinho para frente de Atos. Filipenses capítulo 2, os versículos do 5 até o 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sempre em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Não, mas ele se esvaziou e assumiu a forma de escravo, vindo a ser a semelhança dos homens. Achando a forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua reconhecerá abertamente que Jesus é Senhor, para a honra, para a glória de Deus o Pai. Provando esses dois Atos e Filipenses que nós lemos, essas duas passagens do Novo Testamento, provando que Jesus não reinou, não tomou posse do seu reino até estar com Deus. O
o seu término. O reinado espiritual de Cristo sobre a sua igreja, quanto ao seu caráter essencial, continuará eternamente, embora sofrendo importantes alterações em seu método de operação na consumação do mundo. A duração eterna do reinado espiritual de Cristo é ensinada explicitamente nas seguintes passagens. Salmos 45, versículo 6. Eu acho até que nós já lemos, mas vamos ler de novo. Salmos 45, 6, Gabriel. Wellington, Hebreus 1, 8. Fabiana, Salmo 89, versículo 36 e 37. Tamires, Isaías 9, 7. 45, 6. Pode ler. O teu trono, ó Deus, é eterno e perfeito. O centro do teu reino não se iniquidade. Mas o filho diz: ó Deus, o teu trono subiste pelos séculos e séculos. Cetro de iniquidade é o cetro do teu reino. Iniquidade. Vamos tomar conta das palavrinhas aí. Equidade. Iniquidade não, pelo amor de Deus. Deus jamais colocaria um reino de iniquidade. Eu pedi para o Wellington ler depois do Gabriel, porque complementa. Salmo 45, 6 complementa com Hebreus 1, 8. Salmos 89, 36. Fabiana. A sua descendência durará para sempre, seu nome será como o sol perante mim. Será estabelecido para sempre como a lua e o escudriñar do céu é fiel. Mais nos provando que será eterno. Isaías 9, 7. Tamires. Da abundância do domínio de riqueza e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer firmemente e para amparar por meio do juízo e por meio da justiça, desde agora e por tempo indefinido, o próprio zelo de Jeová nos exércitos para isso. Amém. As funções de rei e de cabeça exercidas por Cristo estão entrelaçadas. As funções estão entrelaçadas e são reais, e às vezes tão claramente expostas como as incluindo em Efésios 5, do 22 ao 24. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como o Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Esses dois textos, essas duas passagens mostram que as funções exercidas como cabeça são subservientes às funções reais. Ele sendo cabeça e rei ao mesmo tempo. Mistura tudo aí. Mas certamente Cristo jamais deixará de ser o cabeça da sua igreja. Jamais vai deixar como um corpo sem cabeça. E finalmente o fato de que Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, também serve de argumento em favor da duração eterna do reinado espiritual de Cristo, desde que seu ofício mediatário constitui uma unidade. Ofício mediatário, nós já aprendemos aqui que Jesus é o nosso mediador do ofício sacerdotal. Ele é o sacerdote eterno, então o seu reinado
também é eterno. O reinado de Cristo sobre o universo. A natureza desse reinado, com a expressão reino de poder, nos referimos ao domínio de Deus e homem, Jesus Cristo, sobre o universo, sua administração providencial e judicial de todas as coisas, no interesse da Igreja, como Rei do universo, o mediador guia de tal maneira os destinos dos indivíduos, dos grupos sociais e das nações, que promove o crescimento, a purificação gradual e a perfeição final do povo que ele remiu com o seu sangue. Nessa capacidade, ele também protege os seus dos perigos a que são expostos no mundo e vindica a sua justiça com a sujeição e destruição de todos os seus inimigos. Nesse reinado de Cristo, vemos o restabelecimento inicial do reinado original do homem. A ideia de que Cristo governa agora os destinos dos indivíduos e das nações no interesse da sua igreja, que lhe custou o seu sangue, é muito mais consoladora que a noção de que agora ele é um refugiado no trono do céu. Se a gente para pensar, a gente pensa assim: é fácil, Jesus está lá no céu e a gente aqui na terra. Se for parar para pensar friamente, você pensa assim: é muito fácil, ele está lá no céu reinando lá e a gente aqui sendo governado por esses uns aí. Mas se Jesus não estivesse já governando, estaria tudo muito pior. Estaria tudo insuportável. Porque Jesus cuida para que essas pessoas que estão lá não sejam piores do que elas já são. Não sejam mais corruptas do que já são. Não sejam mais injustas do que já são. Todos eles, prefeitos, governadores, presidentes, vereadores, deputados, juízes, os pais, todos que estão de alguma forma sobre nós, estão ali porque Deus os deixou estar ali, porque Deus os colocou ali, e não são piores porque Deus não deixa, porque Jesus já está reinando. A relação do reino de poder com o reino da graça. O reinado de Cristo sobre o universo é subserviente ao seu reinado espiritual. É a sua missão como rei ungido estabelecer o reino espiritual de Deus, governá-lo e protegê-lo contra as forças hostis. Ele tem que fazer isso no mundo que está sob o poder do pecado e tendente a opor-se a todos os esforços espirituais. Se esse mundo estivesse fora do domínio de Cristo, facilmente frustraria todos os seus esforços. Por isso, Deus o revestiu de autoridade sobre o mundo, para que ele pudesse dominar todos os poderes, forças e movimentos do mundo, e assim pudesse garantir um alicerce seguro para o seu povo no mundo e protegê-lo contra os poderes das trevas. Esses não podem derrotar os seus propósitos e são constrangidos a prestar serviço sob o governo benéfico de Cristo, até a ira do homem é levada a louvar a Deus. Era o que eu estava falando. Se Jesus já está reinando espiritualmente e fisicamente, tudo o que está aqui tem que obedecer a Ele. É por isso que não somos consumidos. E se Ele não estivesse reinando já dessas duas maneiras, como é que um mundo tão cheio de pecado iria se render a Ele? Como é que aqueles que já o têm como rei iriam sobreviver no mundo onde Jesus já não estivesse reinando? E como o autor diz, eles são constrangidos a lhe prestar serviço. Até a ira
é levada a louvar a Deus. Perdão. Mais uma vez, agora falando do reinado de Cristo sobre o universo, qual é a duração desse reinado? Cristo foi formalmente investido nesse reinado sobre o universo quando ele foi exaltado à destra de Deus. Foi uma prometida recompensa por seus trabalhos, pelo trabalho que ele teve. Vamos ver isso provado na palavra? Salmos 2, versículos 8 e 9. Pode ser a Fabiana. O Wellington, Mateus 28, 18. Gabriel, Efésios 1, do 20 até o 22. Tamires, Filipenses 2, do 9 até o 11. Salmo 2, versículos 8 e 9. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-lhe dado todo o poder do céu e da terra. Efésios 1. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo que se faça a sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder, e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no futuro. E sujeito todas as coisas debaixo de seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Filipenses 2, do 9 ao 11. Por esta mesma razão, também Deus o enalteceu a uma posição superior e lhe deu bondosamente o nome que está acima de todo outro nome, a fim de que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do céu, dos no céu e dos na terra e dos debaixo do chão, e toda língua reconheça abertamente que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus o Pai. Amém. Foi uma recompensa que ele teve, uma recompensa prometida a ele. Essa investidura fazia parte da exaltação do Deus homem. Ela não lhe deu nenhum poder ou autoridade que ele já não possuísse, como filho de Deus. Tampouco aumentou o seu território, mas o Deus e homem, o nosso mediador, tornou-se agora o possuidor dessa autoridade, e a sua natureza humana passou a participar da glória dessa possessão real. O governo do mundo passou agora a ser subserviente aos interesses da Igreja de Jesus Cristo. E esse reinado de Cristo durará até completar-se a vitória sobre os inimigos e até quando a morte for abolida. Vamos ver todos? 1 Coríntios, capítulo 15. A partir do 24. 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos ler do 24 até o 28. Cada um de vocês pode ler. 24, 25, 26, 27 e 28. Depois será o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Pois ele tem de reinar até que Deus tenha posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, está
vai ser o fim do reinado de Deus sobre o universo. Quando Deus lhe der tudo, todas as coisas estiverem debaixo dos pés de Jesus, quando todas as coisas, quando todas as criaturas forem sujeitas a Jesus, então Jesus vai pegar esse reino e passar para Deus, a quem ele é sujeito. Deus é o cabeça de Cristo. Amém? Na consumação de todas as coisas, o Deus e homem vai renunciar a essa autoridade, vai conferir um propósito especial, visto não haver mais necessidade dele ele vai devolver para Deus esse encargo para o qual ele foi comissionado, para que Deus seja tudo em todos. O propósito vai ser cumprido, a humanidade estará redimida e com isso a realeza original do homem terá sido restabelecida. Vamos todos ser reis novamente. Então, alguma pergunta? Alguma dúvida? Ninguém? Beleza, glória a Deus, todo mundo entendeu. Amém? Então, semana que vem tem mais.